Olá, seja muito bem-vindo! Que bom ter você aqui conosco! Chegamos, enfim, a mais um vídeo em preparação para a confissão. E hoje nós vamos entrar na parte mais importante, que é fazer o exame de consciência. Isso mesmo, vamos juntos fazer esse exame de consciência. Mas antes, convido você a fazer esta oração comigo. Meu Deus, Pai de misericórdia, dai-me luz para conhecer os meus pecados, sincero arrependimento para desviar-me deles, firme propósito para nunca mais os cometer, e ânimo para confessá-los e para cumprir a devida penitência. Amém. No vídeo de hoje vamos fazer o exame de consciência fazendo uma reflexão em cima dos 10 mandamentos. Mas antes de iniciar, preciso que vocês conheçam essas perguntas iniciais que possivelmente o sacerdote fará para você antes de você confessar de fato os seus pecados. Há quanto tempo não me confesso? Escondi conscientemente algum pecado grave em minhas confissões passadas? Confessei o melhor que lembrava o número de vezes que cometi cada pecado grave? Confessei com clareza os meus pecados ou fui muito genérico? Cumpri a penitência que o sacerdote me deu? Reparei as injustiças que cometi? Comunguei alguma vez em pecado mortal? Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não voltar a cometê-los? Tenho o hábito de cometer algum determinado pecado mortal? E já me confessei desse pecado e mesmo assim continuo com o vício? Essas são algumas perguntas que você e eu precisamos refletir antes de entrarmos nos 10 mandamentos, porque possivelmente o padre vai perguntar e precisamos estar preparados. Agora vamos entrar na reflexão dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, vou fazer algumas perguntas para você refletir e fazer o seu exame de consciência de forma mais profunda. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixei por culpa própria de conhecer as principais verdades da fé católica? Por exemplo, o mínimo que todo católico deve saber é que há um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Filho de Deus se fez homem, morreu e ressuscitou para a nossa salvação, e que ele virá julgar os vivos e os mortos, e dará o inferno aos maus e os céus aos bons. Também devemos conhecer o Pai Nosso e os 7 sacramentos da Igreja Católica. Segunda reflexão. Alguma vez neguei ou duvidei voluntariamente de algum ensinamento da Igreja, mesmo depois de já ter sido instruído sobre aquela doutrina? Por exemplo, já me ensinaram que o inferno existe e que os demônios existem, mas mesmo assim eu me recuso a acreditar nisso. Terceira pergunta. Acreditei, segui ou professei algum ensinamento consciente de que ele era incompatível com a fé católica? Por exemplo, você é daquele tipo de católico que costuma consultar o seu horóscopo toda manhã para ver como que será o seu dia? Isso não é católico. E católico não deve acreditar em horóscopo, nem adivinhações, cartomantes. Isso tudo não faz parte da fé católica. Se você tem algum amuleto em casa, saiba que isso não faz parte da fé católica. E é importante você se desfazer dele o quanto antes. 4. Participei ativamente de alguma cerimônia ou culto não católico? Por exemplo, tomar a ceia protestante, ajudar algum culto protestante, etc. Atenção, participar ativamente dessas cerimônias seria pecado mortal, porque estaríamos agindo como se o culto protestante estivesse no mesmo nível da Santa Missa, ou como se o pastor protestante estivesse no mesmo nível do sacerdote católico. É muito recomendado que o católico evite frequentar, inclusive, sacramentos e funerais em outras religiões. Mas, se um motivo familiar exige a presença do católico nessas cerimônias, ele poderia assistir a elas como um mero espectador, desde que não houvesse risco de abalar a sua fé
ou escandalizar outros católicos. 5. Sou membro ou fiz parte de alguma organização religiosa não católica, de algum grupo anticatólico ou de alguma sociedade secreta como a maçonaria? 6. Li alguma coisa, ouvi alguma música ou assisti a algum programa contra Deus, contra a Igreja ou contra a moral católica? Atenção! Não há pecado se a pessoa acessa tais conteúdos por uma justa causa, tomando as devidas precauções para não perder a fé. 7. Pratiquei ou colaborei em alguma superstição ou idolatria? Por exemplo, previsão do futuro, adivinhação, jogos de cartas, jogos de búzios, magia, feitiçaria, consulta a feiticeiro, bruxaria, magia branca, magia negra, candomblé, umbanda, macumba, reiki, vodú, cabala, nova era, energias e jogo do corpo. 8. Participei de reuniões espíritas, invoquei espíritos, recebi passe, acreditei em reencarnação? Você sabia que a crença na reencarnação é algo totalmente oposto ao que nós acreditamos, que é a ressurreição? Se nós vamos ressurgir para uma vida eterna, não tem como reencarnar. Então é uma doutrina completamente oposta. E se nós realmente somos católicos e acreditamos na ressurreição, não podemos de forma alguma acreditar em reencarnação. 9. Invoquei a Satanás? Li textos, assisti vídeos e filmes ou ouvi músicas que invocam explicitamente a Satanás? 10. Não professei externamente a minha fé católica quando havia necessidade grave de fazê-lo? 11. Recebi os sacramentos sem respeito ou sem fé? Recebi o crisma, a eucaristia, o matrimônio ou a ordem em pecado mortal? 12. Desesperei da salvação, achando que meus pecados eram maiores que a misericórdia de Deus? 13. Pequei por presunção, esperando que alcançaria a salvação sem ter que fugir do pecado e guardar os mandamentos? 14. Acreditei na falsa doutrina que ensina que Deus, por ser misericordioso, irá salvar todas as pessoas, ainda que elas não deixem o pecado? 15. Tive ódio a Deus? Revoltei-me contra Deus, por exemplo, por ter nascido com esta aparência, com este sexo, masculino ou feminino, com esta condição social, ou por ter perdido algum parente? Segundo mandamento da lei de Deus, não tomar seu santo nome em vão. Primeiro, pequei por blasfêmia? Escandalizei alguém com tais blasfêmias? A blasfêmia é cometida quando se diz qualquer injúria contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas. Por exemplo, dizer Deus é injusto, Deus não é bom, maldito seja Santo Antônio, e assim vai. Também pode-se pecar por blasfêmia por meio de atos. Por exemplo, cuspindo para o céu, pisando ou quebrando imagens sagradas, etc. Além disso, também é blasfêmia atribuir uma criatura qualidades próprias e exclusivas de Deus. Por exemplo, chamar o demônio de onipotente e santo. 2. Irritei alguém com o propósito de fazê-lo, praguejar ou blasfemar contra Deus? 3. Jurei em assuntos falsos ou desonestos usando o nome de Deus ou dos santos das coisas sagradas? Por exemplo, eu juro por Deus que irei matar aquele fulano que me deve. 4. Fiz uma promessa a Deus e depois não cumpri? Atenção! Caso você tenha feito uma promessa e não tenha cumprido, se confesse e depois cumpra a promessa. Caso seja difícil de cumpri-la, você deve pedir ao seu bispo ou ao seu pároco que troque aquela promessa por outra ou o dispense de cumpri-la. O simples sacerdote não tem esse poder. 5. Zombei, por palavras, piadas ou atos, de Deus, de Nossa Senhora, dos santos e de suas imagens, da Igreja,
dos sacramentos ou de quaisquer coisas santas? Incentivei que outros zombassem, rissem e desprezassem? Terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e festas. Primeiro, faltei à missa nos domingos ou nos dias santos de guarda por culpa própria? Atenção! No Brasil, a maioria dos dias santos de guarda é transferida para o domingo. Porém, existem 4 dias santos de guarda que não são transferidos para o domingo: Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro, Corpus Christi, Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e Natal do Senhor, 25 de dezembro. Este preceito obriga todos os fiéis batizados que possuem uso da razão e já tenham completado 7 anos de idade. Para cumprir o preceito é necessário: 1. Estar presente corporalmente na igreja. 2. Prestar atenção mínima durante a missa. Não cumpre o preceito quem ouve a missa pelo rádio ou assiste pela televisão. 2. Nos domingos ou nos dias santos de guarda, cheguei atrasado à missa ou saí mais cedo por culpa própria? 3. Fiz propositalmente com que outras pessoas faltassem à missa nos domingos ou dias santos de guarda, ou saíssem mais cedo ou chegassem atrasadas? 4. Fiquei mais de um mês sem fazer ao menos uma oração sincera a Deus? 5. Nos domingos ou nos dias santos de guarda, realizei trabalhos, atividades ou negócios que me impediram de participar da Santa Missa? Obriguei que outras pessoas realizassem essas atividades, impedindo-lhes a participação na Santa Missa? 6. Trabalhei aos domingos e dias santos de guarda? Obriguei outras pessoas a trabalharem aos domingos e dias santos de guarda? Atenção! Há alguns serviços que não podem parar, mesmo aos domingos e dias santos de guarda. Por exemplo, hospitais, farmácias, restaurantes, postos de combustíveis, aeroportos, ônibus, táxis, serviços de segurança, etc. Os proprietários, porém, devem se esforçar para organizar estes serviços de tal maneira que os funcionários possam guardar o preceito dominical. Quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Primeiro, zombei, xinguei, maltratei ou ameacei meus pais? Alegrei-me com o mal dos meus pais? Entristeci-me com o bem deles? Segundo, desejei a desgraça aos meus pais? Desejei a morte aos meus pais? Desejei por egoísmo receber a herança? Terceiro, nunca rezo pelos meus pais? Por exemplo, rezar pedindo que eles não morram em pecado mortal, ou rezar pela alma deles nos dias de finados, caso já tenham falecido, etc. Quarto, não ajudei meus pais em situações de grave necessidade material, com alimentação, vestes, habitação, remédios, sendo que era possível para mim ajudá-los? Abandonei-os em suas doenças físicas ou emocionais? Abandonei-os na velhice? Quinto, não ajudei os meus pais nas suas necessidades espirituais, sendo que era possível para mim ajudá-los? Por exemplo, não chamei o sacerdote para dar os sacramentos aos meus pais quando estavam gravemente enfermos, sendo que era possível para mim fazê-lo? Não providenciei o funeral dos meus pais, sendo que era possível para mim fazê-lo? Sexto, levantei a mão contra os meus pais? Bati nos meus pais? Atenção! A agressão aos pais é pecado mortal, ainda que a lesão causada seja leve. Sétimo, entristeci gravemente os meus pais com palavras, gestos ou ações? Oitavo, desobedeci aos meus pais em assuntos moralmente importantes? Por exemplo, os pais mandam o filho ir à missa ao domingo e o filho não vai.
Os pais mandam o filho não ir naquela festa indecente e o filho vai. Os pais mandam o filho deixar aquela má companhia e o filho não deixa. Atenção! Mesmo que o filho já seja maior de idade, se ainda permanece morando com os pais, continua com o dever de obedecer-lhes. Observação: se o pai manda o filho fazer algo imoral ou contrário à lei de Deus, o filho está obrigado a desobedecer. Caso contrário, o filho pecará justamente por obedecer a seus pais, pois convém antes obedecer a Deus que aos homens. Atos, capítulo 4, versículo 19. Por exemplo, os pais que mandam o filho mentir, roubar, vingar-se, assistir filme obsceno, ir à casa de prostituição, usar roupas imodestas, usar drogas, embriagar-se, etc., os pais que mandam o filho não ir à missa, não rezar, etc. 9. Roubei alguma coisa de meus pais? 10. Perguntas para os que são casados. Zombei, xinguei, maltratei ou ameacei o meu cônjuge? Impedi que o meu cônjuge cumprisse com seus deveres religiosos? 11. Perguntas para quem tem filhos. A. Por negligência, deixei de conduzir meus filhos ao batismo o mais rápido possível? B. Não cumpri gravemente a obrigação que tenho de educar meus filhos na fé católica, deixando de ensinar-lhes a doutrina da Igreja, a digna recepção dos sacramentos, para que assim tivessem o suficiente para preservar até a morte no estado de graça? Observação: como os filhos podem pecar gravemente após os 7 anos de idade, os pais devem motivá-los a se confessar regularmente a partir de então, dando-lhes a instrução necessária para isso. Atenção! Cabe lembrar também que todos os fiéis, a partir dos 7 anos, são obrigados à confissão ao menos uma vez por ano. C. Deixei de sustentar meus filhos? D. Impedi meus filhos de irem à missa aos domingos, de rezarem ou de cumprirem seus deveres religiosos? E. Permiti que o namorado da minha filha, ou vice-versa, dormisse junto com ela? F. Permiti que meus filhos lessem livros, ouvissem música ou assistissem a programas imorais, sexuais ou obscenos? Permiti que meus filhos frequentassem lugares suspeitos ou fossem a festas indecentes? Permiti que meus filhos tivessem companhias perigosas? G. Deixei de corrigir os vícios e pecados graves dos meus filhos? H. Castiguei os meus filhos com ódio no coração? I. Fui mau exemplo para os meus filhos, dando-lhes ocasião de imitarem meus pecados graves ou de se escandalizarem com eles? Por exemplo, embriaguez, palavras obscenas, roupas indecentes, vídeos ou músicas imorais, faltar a missas aos domingos. 5º mandamento da lei de Deus: não matar. 1. Desejei o mal a alguém? Desejei a doença ou a desgraça a alguém? Desejei o inferno a alguém? 2. Agredi injustamente alguma pessoa? 3. Ofendi alguém, xingando, amaldiçoando, zombando? Escandalizei outras pessoas com tais ofensas? 4. Alimentei pensamentos de vingança? Atenção! Não é pecado desejar que um criminoso receba sua justa pena, desde que não tenhamos ódio por ele. 5. Matei uma pessoa? Quis matar ou procurei matar alguém? 6. Fiz ou tentei fazer aborto? Aconselhei ou ajudei alguém a fazer aborto? Defendi que as pessoas têm direito de fazer aborto? 7. Apoiei conscientemente políticos que promovem o aborto, a eutanásia
o divórcio, a ideologia de gênero, o homossexualismo, a legalização das drogas, a abolição da propriedade privada? O 8º, usei métodos abortivos? Por exemplo, anticoncepcionais, DIU, pílula do dia seguinte, etc. 9º, pratiquei a eutanásia apressando a morte de uma pessoa idosa ou doente? Aconselhei alguém a praticar a eutanásia? Defendi que as pessoas têm direito à eutanásia? 10º, fiz fertilização in vitro? Obriguei ou aconselhei o uso desse método? Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos artificiais de concepção? 11º, retirei alguma parte significativa do meu corpo desnecessariamente? Fiz alguma esterilização? Vasectomia, ligadura de trompas, etc. Atenção! É permitido retirar alguma parte do corpo para a preservação da vida. Por exemplo, amputar um pé, um braço, etc. É permitido, inclusive, retirar algum dos órgãos ligados à reprodução humana, útero, ovários, testículos, etc., desde que seja para salvar a vida e haja reta intenção. 12º, tentei diretamente o suicídio? Induzi, instiguei ou auxiliei alguém a praticar suicídio? 13º, usei, por mero prazer, bebidas alcoólicas até perder completamente o uso da razão? Usei drogas ilícitas? 14º, cooperei com o pecado grave de outras pessoas? Atenção! Cooperar diretamente com o pecado mortal de alguém é também um pecado. Sendo assim, pecam gravemente por cooperação. Os que vendem, prescrevem, receitam, facilitam, aconselham ou fornecem coisas que só servem para o mal, como os diversos tipos de anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, DIU, camisinha, vasectomia, ligadura de trompas, fertilização in vitro, fecundação artificial, livros, revistas e vídeos pornográficos, livros, revistas e vídeos heréticos, drogas ilícitas, etc. Os donos de hotéis, hospedarias, bares, etc., que espontaneamente oferecem ou facilitam o uso dos seus estabelecimentos para encontros claramente pecaminosos ou festas claramente pecaminosas. Os músicos e artistas que colaboram espontaneamente em espetáculos, festas, bailes, etc., que são claramente pecaminosos. 15º, conheço alguém que está em pecado mortal ou perto de cometê-lo e não o corrigir? Observação: só temos a obrigação grave de corrigir alguém quando se reúnem essas 3 condições. A. Que a pessoa tenha cometido um pecado mortal ou esteja próximo a cometê-lo. B. Que consideremos haver esperança de que a pessoa mude mediante a nossa correção. E C. Que possamos fazer a correção sem um grande incômodo. No vídeo de hoje, refletimos sobre os 5 primeiros mandamentos da Lei de Deus. E no próximo vídeo, vamos dar continuidade refletindo do 6º até o 10º mandamento. Fique conosco, não deixe de curtir, de dar o seu apoio para nós compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam também se preparar para a confissão através do exame de consciência, refletindo os 10 mandamentos da Lei de Deus. Até o próximo vídeo e não esqueça que evangelizar é a nossa missão!